Hoje o assunto, nós vamos falar sobre conflitos geracionais. Um assunto que pega qualquer família, qualquer local de trabalho, qualquer circunstância, você sempre vai estar tendo esse conflito geracional, né? E os conflitos geracionais, eles sempre existiram em todas as situações, sempre foram também mal entendidos, né? Porque conflito, isso não quer dizer só que o conflito ele é prejudicial. O conflito ele também nos traz o quê? Bastante crescimento, ele também nos traz bastante maturidade para que a gente possa estar enxergando aonde nós precisamos estar melhorando, aonde nós precisamos estar avançando e também aonde são os limites. Tanto os nossos limites como os limites das outras pessoas, né? E dentro disso, né, a gente tem os avanços tecnológicos, os avanços sociais, né, os avanços culturais. Então isso nunca foi um assunto que nunca foi tratado. Hoje a gente tem uma maior compreensão, hoje a gente tem um maior entendimento sobre esse assunto que são os conflitos geracionais. Então, como uma pessoa em uma determinada idade vai entender uma pessoa numa idade menor ou uma idade maior, como é que vão se relacionar isso socialmente, como é que vão conversar, como é que vão se comunicar, como é que vão transmitir dentro de uma família, dentro de um trabalho, dentro de uma igreja, algo que é muito importante, né? E isso traz conflito, mas isso não quer dizer que conflito seja prejudicial. Agora, existe sim aonde cria-se o quê? Barreiras, né? Então, os choques de valores, de crenças, de comportamentos, ele cria barreiras. Então, depende como muito nós lidamos com os conflitos que a gente vai enfrentando dentro das diferenças. Diferença a gente tem até mesmo com as pessoas dentro da mesma idade que a gente tem. A gente vai encontrar essas diferenças, mas o que a gente pode obter dentro dos conflitos são resultados positivos dentro dos conflitos, né? As transformações que a gente está enfrentando atualmente, né? Tanto econômico, né? na forma digital, na forma tecnológica, na cultura, isso vai trazer também bastante conflito. Então, um comportamento que nós tínhamos há 20 anos atrás, nós, na minha geração, já mudou esse comportamento. Os meus filhos mudaram os comportamentos, os meus netos já mudaram o comportamento. Então, todo avanço de crescimento, desenvolvimento tecnológico, nos muda socialmente, nos muda da nossa cultura também, e isso é também algo natural que vai existir. Agora, as gerações, né, elas estão divididas em 4, mas tem mais uma que é a geração futura, que é a alfa, que não está aqui. Então nós temos os baby boomers, né, que são os que nasceram entre 1946 e 1964. Essa geração, ela vivenciou as guerras e vivenciou um crescimento econômico pós-guerra, né? A geração X, que é onde eu me encaixo, né? São os nascidos entre 1965 e 1980, onde teve a crise do petróleo, onde teve o surgimento da AIDS, né? E os Millennials, ou também geração Y, né? Que são os nascidos entre 1981 e 1996. Foram marcados pelo início da era digital. E a geração Z, que é a partir de 1997, que já são totalmente já conectados a uma era climática, a uma era de evolução climática, mas também totalmente conectados à digital, né? Eles já nasceram naquele boom digital.
e a alfa, que não está aqui, que é a próxima geração, a geração futura, né? Então, essas idades, elas trazem diferenças, né? Porque você vê que é uma evolução. Então, uma pessoa nascida lá, que passou pela guerra, que teve um avanço econômico assim crescente, que explodiu, que enriqueceu, diferentemente de hoje, que a gente vê que tem que se trabalhar mais, tem que se dispor mais, né? Tem que ter algo digital para que você possa estar desenvolvendo o seu trabalho, né? Então isso realmente são os extremos, né? Mas como é que uma geração com a outra, elas podem se comunicar? Sim, elas podem se conversar entre elas, elas podem desenvolver um relacionamento sadio entre elas. É isso que nós vamos ver hoje, né? Então, o pessoal fala conflito geracional, existe sim as diferenças, e quais são essas origens dessas diferenças, né? Então, sempre nós vamos ter as pessoas mais felizes, as pessoas meso, as pessoas infelizes dentro desses conflitos, né? Então, quando o conflito gera crescimento, quando o conflito ele gera maturidade, né? E eu falo que maturidade não é pela idade, sim pela mudança de mente que a gente tem. Então, uma pessoa, por exemplo, da minha geração, que é a geração X, com a pessoa da geração Y, eu posso mudar minha mente por causa da influência dela, como ela também pode mudar a mente dela por causa da minha influência, né? Então a gente vê isso como benefício. Então a comunicação é um dos conflitos, é um dos confrontos, né? Que a gente tem que aprender a tirar vantagem disso, né? Então nós temos, por exemplo, os mais velhos que cresceram, né? Eu cresci nisso também, e vamos dizer assim, os meus avós, meus pais, muito mais também, aonde valorizava o tempo de comunicação valorizado no olho com olho. Não, eu preciso conversar pessoalmente. Não, deveria ter vindo conversar comigo. Valoriza muito o relacionamento interpessoal, né? De pessoa com pessoas, né? E hoje não é bem assim, né? Hoje manda um WhatsApp, manda um áudio, né? E já tá, a pessoa foi comunicada. Agora, se ela não escutou o áudio, se ela não escutou o WhatsApp, a mensagem do WhatsApp, isso é uma outra coisa. Mas ela já foi informada, né? Então, quando encontra essa dificuldade de comunicação, especialmente nos mais velhos, né, isso cria o quê? Bloqueio e não crescimento. Então, o que a gente precisa? Entender que a tecnologia, ela pode sim facilitar a nossa comunicação, desde que ela seja muito bem usada. Por exemplo, eu posso me comunicar com uma pessoa mais nova pelo mesmo canal, WhatsApp. Mando uma mensagem. Agora, o que leva essa pessoa a não escutar a minha mensagem, escutar depois de 2, 3 dias ou até mesmo escutar depois de uma semana? São outros valores, né? O canal de comunicação, ele foi comunicado. Mas por que essa pessoa não escutou isso, sendo ela de uma geração totalmente tecnológica, não é? E ao contrário também. Então, por que aquele jovem mandou uma mensagem para mim e eu não escutei? E eu conheço pessoas que são da minha geração que tiveram grande resistência para trabalhar com WhatsApp, trabalhar com Pix, grande resistência. Então, o grande X dos conflitos está na mudança de mente, porque a gente foi construído com valores passados e não conseguiu mudar essa mentalidade daqueles valores passados. Eles foram bons, eles foram úteis, eles são fundamentais para a nossa estrutura, mas conforme as coisas foram mudando, a nossa mente também ela vai se adequando a isso, né? Por quê?
para que a gente possa ter um excelente convívio dentro da família, dentro da igreja, dentro do trabalho, se comunicar melhor com as pessoas, né? Isso também, na questão de comunicação, envolve muito também a questão da rapidez, do fluir. Então hoje você recebe um boleto rápido, né? Antes vinha pelo correio. Então você faz uma compra, você já paga o Pix, mercadoria, 2 dias já está na tua casa. Antigamente, nossa, era 30 dias, pagava Sedex, você tinha que comprar um monte de coisa para valer a pena aquele Sedex, aquele frete. Mudou bastante. Então toda a via de comunicação mudou. O que a gente tem que fazer, nós que somos mais velhos? Mudar a nossa mentalidade. As gerações mais novas são frequentemente vistas como nativas do digital, confortáveis com a rapidez e mudanças tecnológicas, e sempre elas estão conectadas. Então, o que vai acontecer na relação de comunicação? Ela vai se tornar totalmente digital e tecnológica. E nós vamos ter que nos adaptar. Então, como é que nós vamos falar de qualquer assunto querendo da forma antiga? Não vai dar certo. Não vai dar certo. As reuniões hoje você pode fazer pelo Zoom ou pelo Google, né? Qualquer sala digital que você pode elaborar, você consegue fazer isso. Você pode fazer um culto, você pode fazer uma palestra digital, você pode fazer os cursos hoje de forma digital. Não tem mais obstáculo isso. A distância para você se comunicar com a pessoa, para você dar um curso, fazer uma palestra, pregar o evangelho, isso acabou. Então nós temos que também ver que a evolução, nós temos que nos adequar também. E algumas coisas sobre valores e prioridades também muda com o tempo, né? Conforme as gerações vão passando, essas gerações, os valores e as prioridades, elas vão mudando. Porque a formação de educação e a influência cultural do meio onde elas vivem, onde elas estão, então muda. Então as pessoas mais velhas, elas priorizam, né, uma estabilidade maior de emprego, uma aquisição de bens materiais, enquanto que os jovens, eles estão buscando muito mais um bem-estar de experiências, né? E em vez de ter posses. Então eu falo assim que os jovens, eles não fazem tanta uma programação futura. Eles trabalham mais o hoje e vai deixando a coisa rolar. Então você vê, os jovens hoje não se preocupam com uma carreira profissional, não se preocupam, por exemplo, de trabalhar dentro de um espaço aberto, né? As empresas hoje, elas quebraram as paredes, hoje é tudo uma coisa só. Vai lá na sala do chefe, não, tá lá tudo a mesma coisa. E tem empresas hoje que nem mesa do chefe tem, vai chegando e vai sentando, é o indivíduo. Então isso traz muita incompreensão das gerações entre elas, de comunicação, de falar, de valores e prioridades, né? Na questão da educação e do trabalho, né, também a mesma coisa. As hierarquias, né? Antigamente você tinha presidente, diretor, isso está mudando. Hoje é uma pessoa que coordena, é o coordenador, ele só coordena, ele só vai mantendo, outra pessoa só vai levando, né? Então tudo isso também se tornou muito mais colaborativo, né? E também o aprendizado, ele também com isso ele perdeu um pouco mais de valor. Hoje a educação, ela perdeu valor. Hoje você ler um livro se perdeu um valor. Hoje você estudar perdeu valor. Tanto é que as profissões que eram muito mais valorizadas, hoje elas estão muito menos valorizadas. Então hoje você encontra médicos, dentistas, arquitetos, engenheiros com salários que
de referência baixa em relação a outros anos. Porque não está sendo valorizado hoje o aprendizado. Então, o aprendizado, vou fazer um curso à distância, vou fazer um curso presencial, mas 6 meses à distância. Isso em todas as áreas. Em todas as áreas, né? Em vez de, eu vou andar com uma pessoa que vai me ensinar, que vai me dar instruções importantes para a minha vida, não só de trabalho, mas também de caminhar junto, né? Então, as divergências, elas vão ocorrer, elas vão, geracionalmente, elas vão existir entre os jovens, entre os idosos, entre os pais, entre os filhos, né? Os avós com os netos, vão existir. Mas a pergunta é como que nós estamos lidando com essas diferenças? Como é que nós estamos tomando uma postura sem trazer barreiras, dificuldades de comunicação? Ou seja, como que uma geração diferente da minha, eu posso estar agregando nessa geração, e o que eu posso trazer dessa geração para a minha vida? Então, conflitos, eles são necessários para o nosso amadurecimento em qualquer geração. Mas como, Eliezer, nós vamos trazer dentro de uma família, dentro de um aspecto, dentro de igreja, né, que é uma comunidade, você lida dentro de uma igreja com muitas diferenças, né? Como é que nós vamos lidar isso? Como que nós vamos compreender isso? Como que eu vou compreender a atitude? Não, às vezes o mais velho, ele quer transformar totalmente a cabeça do jovem. Não vai conseguir. A comunicação é diferente, a forma de você se identificar com aquele jovem vai ser sempre diferente. E a mesma coisa, aquele jovem que quer ajudar aquela pessoa, ou no cargo que está ajudar aquela pessoa mais velha, a forma de comunicação vai ser diferente, porque os valores e as prioridades são diferentes. Mas tem uma receita que isso pode mudar dentro da família, dentro da igreja, dentro do trabalho, que a gente pode transmitir, mesmo em qualquer geração, mais velha ou mais nova do que a gente, que é a paz, o perdão e o amor. Quando você exerce isso em qualquer comunidade, na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, com as pessoas que estão ao teu redor, a paz, o perdão e amor, isso faz a diferença. Isso são valores que em qualquer geração, pode ser lá da guerra, do pós-guerra, pode ser agora na era digital, da tecnológica, isso é existente. Todo mundo está buscando a paz, o perdão e o amor. A paz porque nós não queremos viver em conflitos. Então, para não viver em conflitos, nós temos que mudar a nossa mente, nós temos que muitas vezes ceder, nós temos que muitas vezes respeitar o limite da outra pessoa e também colocar limites nas pessoas, nos nossos relacionamentos. O perdão, porque quando nós somos ofendidos, nós temos sim que perdoar, para que nós não ficamos criando dentro de nós raízes de amargura, rejeição, rebeldia. Sabe, o perdão, quantas pessoas que são rejeitadas, mas não conseguem perdoar, e aí gera uma pessoa rebelde, uma pessoa em rebelião, porque a rebelião é a rejeição sem perdão. Mas quando a pessoa começa a perdoar os ofensores, que ela não se sente mais ofendida, que ela encontra dentro dela a identidade, ela começa a perdoar porque ela se libertou daquele peso que tantos anos ela arrastava dentro dela, ela começa a transmitir também o amor. Então a paz, o perdão e o amor,
Isso são coisas que, independentes dos conflitos geracionais, independentes das gerações, nós sempre vamos ter que estar exercendo. Olha a vida de José. José, ele era um filho mais novo do que ele era Benjamim, mas ele era um filho mais novo. Ele era cuidado pelo pai. Jacó cuidava muito bem dele. E os filhos, os irmãos mais velhos dele eram muito mais velhos, eles eram pastores. E José, na adolescência dele, ou pré-adolescência dele ali, o pai falava, vai lá no campo ver o que os teus irmãos estão fazendo. Ele ia lá, via, trazia para o pai, e os irmãos ficavam enlouquecidos com isso. Mas havia um distanciamento geracional. José foi lançado no poço por causa dos irmãos, por causa de toda a inveja que esses irmãos tinham, por toda a raiva que esses irmãos tinham de José ser paparicado pelo pai, que já era muito velho. José foi para o poço. Nesse conflito geracional dele com os irmãos, ele foi para o poço, foi vendido como escravo, mas foi esse momento do poço que levou José a ser governador. A dificuldade, o resultado desse conflito geracional, essa dificuldade trouxe crescimento, trouxe maturidade para José ficar mais 13 anos preso injustamente para chegar até governador. Então, essas diferenças dos irmãos, esse conflito geracional que José passou, se no coração dele não houvesse a paz, o perdão e o amor, ele nunca teria alinhado a vida dele com os irmãos dele, como a gente vê lá no final dessa história de José do Egito. Quando ele recebe os irmãos não reconhecem que era José como governador. José chora, perdoa os irmãos, e aí ele se declara que é José. Os irmãos ficam com medo, acham que José ia prender, matar eles, alguma coisa assim, e José perdoa eles. Então aquilo que era conflito, não é mais conflito. Aquilo que era conflito gerou um governador do Egito. Porque dentro do coração de José havia paz, perdão e amor. Sabe uma coisa muito importante que nós esquecemos dentro da nossa vida, nos nossos relacionamentos, está lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, eu quero ler aqui para vocês. Diz assim: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas. A palavra de Deus está falando para a gente se esforçar. Porque na realidade a nossa natureza, a nossa mente humana não quer se esforçar para seguir em paz. Não quer se esforçar para ter paz. Nós queremos, como seres humanos, impor as nossas ideias. A gente não quer mudar. Eu penso assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Enquanto que a palavra está falando para que a gente venha se esforçar para seguir, viver em paz. Viver em paz, esforçar. Então, para que conflito? Gerando brigas, dissensões, bloqueios, muralhas, distanciamentos, abismos entre as pessoas. Viver em paz. Você pode colocar limite para aquela pessoa. E você também tem que entender que existe um limite seu para ir para até aquela pessoa. Fala seguir a paz, para viver em paz com todas as pessoas. E ainda completa, e em santificação. A santificação, ela vem também precedida de paz. A santificação, ela também vem precedida de amor, de perdão.
Sabe, as pessoas buscam jejum, buscando, não, eu tenho que me santificar, eu abro mão disso, eu abro mão daquilo, mas vive em contendas, vive em brigas, vive em discussões, não quer mudar a forma de pensar, não quer mudar o coração. Sendo que a palavra de Deus nos fala viver em paz com todos. Então isso ele fala que a gente tem que esforçar. Quando a gente tem que esforçar, a palavra já está falando, né? Que é algo que não é natural nosso, esse viver em paz. A gente, quando tem uma opinião, a gente quer impor aquela opinião, quer que a outra pessoa entenda aquela opinião, mas há muitas vezes a opinião das pessoas, né? Às vezes um silêncio pode ser a melhor resposta naquele momento. Um sorriso talvez seja a melhor explicação que você possa dar para aquela pessoa, em vez de trazer dificuldades de relacionamento. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe, muitas pessoas querem encontrar com Jesus, muitas pessoas querem ver a Deus, muitas pessoas querem viver uma vida realmente de relacionamento com Deus. Mas antes, entenda que tem que viver em paz com as pessoas e que tem que estar em santificação. Paz, amor e perdão. Isso é que vai impedir que as diferenças geracionais, que as diferenças de idade venham trazer distanciamento das pessoas, venham trazer dores, mágoas, rejeições, amarguras com as pessoas. Sabe, isso é muito difícil porque vai contra a nossa natureza humana. A natureza humana, ela é invejosa, a natureza humana, ela é orgulhosa, ela é maldosa. E foi assim porque dentro de nós não somos santos. Se a gente fosse santo, a gente não precisava de Jesus Cristo. Mas nós precisamos do sacrifício de Jesus para a gente seguir em paz. Mas Eliezer está me devendo, me quebrou, perdi tudo por causa daquela pessoa. Sim, tem que ser resolvido. Mas você pode resolver isso em paz. Você pode resolver isso porque perdoar a pessoa, a gente perdoa. Agora, as consequências do erro da pessoa é uma outra coisa. Como é que nós vamos lidar com as consequências do erro da pessoa é outra coisa. Agora, quando a gente está seguindo em paz, vivendo em paz com todas as pessoas e em santificação, ela vai ter as consequências do erro dela. Nós temos direitos, nós vamos exigir os nossos direitos, mas tudo em paz. Tudo em paz. Em amor. Sabe, uma parábola que está em Mateus capítulo 20, que é a parábola dos pagamentos que diz, né? Mas é quando o dono de uma vinha, ele contrata os seus empregados. Então ele, bem cedo, 6 horas da manhã, ele contrata um empregado. Ó, vou te pagar 1 denário para trabalhar. Hora que chega 9 horas da manhã, ele contrata outro. Ó, vou te pagar 1 denário para você trabalhar para mim. Meio-dia, ele contrata outro, pagar 1 denário. 3 horas da tarde, ele contrata outro, vai pagar 1 denário. E 6 horas da tarde, ele contrata outro e vai pagar 1 denário no final do dia. Todos ele pagou 1 denário. E olha só, no verso 13 de Mateus capítulo 20, mas o dono da vinha explicou a um deles, quando ele terminou o dia, e ele pagou 1 denário para todos. E eles começaram a reclamar. Eles reclamaram assim, no verso 12: estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Aí o dono da vinha responde, mas o dono da vinha explicando falou a um deles: amigo, não estou sendo injusto contigo.
Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo dia trabalhado? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te. Pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura, não me é permitido fazer o que quero do que é meu? Ou manifestas tua inveja porque eu sou generoso? Portanto, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Aliás, o que isso tem a ver com conflito geracional? Tem a ver que muitas vezes, por nós sermos mais velhos, queremos exigir, às vezes, mais respeito do que os mais novos. E mesmo os mais novos a gente acha que não tem que respeitá-los. Não é porque nós chegamos primeiro e os mais novos chegaram por último. Respeito é respeito, dignidade é dignidade, valor que a pessoa tem é o valor que a pessoa tem. Sabe, muitas vezes a gente inveja uma determinada pessoa pela habilidade, pela forma como ela pensa, pela forma como ela coordena a vida dela. Ah, porque nasceram numa geração mais nova. Ué, vamos aprender com essa geração mais nova? Mas muitas vezes os mais novos refletem e veem a sabedoria dos mais velhos. A credibilidade, a honestidade, a honra que esses mais velhos eles têm com as pessoas e eles não conseguem ter. Vamos aprender com os mais velhos. Não é porque o primeiro, não é porque o último, sabe? O valor é o mesmo. Paz, perdão e amor. É o mesmo valor. Como essa parábola que Jesus colocou, falando do reino dos céus é semelhante. É 1 denário. Se você se converteu agora e você está sendo usado por Deus nas nações, amém. Se você se converteu há 20 anos, 60 anos e ainda está na igreja, amém. Sentado no banco, amém. O valor é o mesmo. Sabe, às vezes isso traz muito conflito. Porque o propósito de Deus para cada um é diferente. O propósito de Deus para uma geração e para outra geração é totalmente diferente. Deus está levantando homens e mulheres nessa geração, porque houve uma geração passada que fez um fundamento para que essa geração chegasse aonde está hoje. Sabe, a geração mais nova muitas vezes despreza a geração mais velha, mas foi a geração mais velha que orou mais, que se dedicou mais, que santificou mais, que adorou mais, que preparou no mundo espiritual um caminho para essa geração mais nova, que despreza a geração. Ah, porque a cabeça deles... Não, a nossa pegada é diferente. Queridos jovens, escute o que eu estou falando. Escute o que eu estou falando. A honra aos mais velhos. Como os mais velhos também têm que respeitar toda a expertise que os mais novos têm. Toda essa rapidez deles pegarem. Mas também, essas diferenças a gente tem que somar. Os valores são os mesmos. O preço é o mesmo. Se chegou primeiro ou chegou mais tarde, não importa. Nós temos que nos juntar para somarmos no reino dos céus. Sabe, quando você está dentro de uma família, o pai tem que respeitar sim o filho. A palavra fala que os pais não devem irar os seus filhos. Os pais, eles têm que tratar os filhos para trazer um coração saudável. Não um coração machucado, não um coração rejeitado, um coração saudável. E os filhos respeitarem os pais. Se o teu pai, se a tua mãe está tomando uma atitude injusta com você, é eles que vão ter com Deus, não é você. Você está isento. Mas muitas vezes os jovens querem tomar o direito, mas esquecem do respeito.
mas esquecem dos limites. Então, tanto pai como pais, como filhos, nós temos que colocar limites. Limites. Mas eu tenho certeza que um lar onde tem paz, perdão e amor, os conflitos vão trazer crescimentos. As discussões vão trazer crescimento. Porque nós vamos encontrar pais fundamentados, respeitosos, e nós vamos encontrar filhos também respeitosos e que dão honra aos seus pais. Lá em Marcos capítulo 4, a parábola da semente que foi semeada, né? Do semeador, a parábola do semeador. Jesus explica essa parábola porque quando o semeador pegou a palavra e ele semeou, ele pegou a mão, encheu de semente e lançou. As sementes caíram em lugares diferentes. As sementes caíram em solos diferentes. As sementes caíram em corações de pessoas diferentes. Então as diferenças dos geracionais, elas também vão depender muito de cada um de nós. Como é que nós vamos lidar? E Jesus explica essa parábola. Quando se afastaram das multidões, os 12 e alguns outros que o seguiam lhe pediram para explicar as parábolas. Então Jesus revelou: a vós foi concedido o mistério do reino de Deus. Aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas. Por que isso? Para que fique tudo bem esclarecido. Jesus, ele esclarece qualquer diferença, até quando ele joga a palavra dele, até quando ele joga a semente. Então ele diz aqui: ao semeador que semeia a palavra, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho onde a palavra foi semeada, mas assim que a ouvem, Satanás vem e toma a palavra nela semeada. Sabe, muitas vezes você já escutou sobre essa parábola, mas isso nunca caiu dentro do teu coração. Sabe, muitas vezes você até entende, já ouviu falar de Jesus, já foi te explicado sobre Jesus, já foi te explicado sobre o Espírito Santo, já foi falado para você que a palavra de Deus, ela é a palavra do Senhor Jesus, mas você não tomou ainda aquela atitude, você não protegeu essa palavra. E como é que Satanás leva? Ele leva assim, ó, não tem que acreditar nisso, não. Você não precisa disso para a sua vida. Olha como que você é forte. Olha como que você pode resolver os seus problemas. Olha como que você leva a tua vida. Olha como que você está bem. E Satanás leva a palavra que você precisa encontrar paz, perdão e amor. Que você precisa ter paz com todas as pessoas e seguir a santificação. Que mesmo no meio da dificuldade, mesmo quando você tem diferenças com as pessoas, você pode chegar num lugar muito melhor da onde você está. Mas não deixe Satanás te enganar, achando que você vai chegar sozinho, sem se relacionar com outras pessoas. José, ele teve que enfrentar, encarar olho a olho os irmãos dele que jogaram ele no poço, perdoar aquelas pessoas. Sozinho, ele não ia chegar lá. Assim também ocorre com a que foi semeada em solo pedregoso. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo recebem com alegria. Sabe? Às vezes você recebeu a palavra, você está entendendo tudo isso, você desligou, você saiu daqui, já perdeu. Amanhã já vem uma outra situação que você já esqueceu.
Já esqueceu que você tem que pôr limites com as pessoas? Que esqueceu que as pessoas não podem invadir assim tanto tua vida, que você tem que pôr limite? Já esqueceu que você tem que viver paz, perdão e amor com as pessoas? Você já esqueceu tudo isso? Você recebeu com alegria, nossa, é isso que eu precisava escutar hoje, mas amanhã você não consegue mudar a tua atitude. Entretanto, visto que não tinham raízes profundas. Sabe, muitas vezes, e a gente vê essa geração jovem vivendo um evangelho superficial, sem profundidade. Um evangelho raso, um evangelho pobre, um evangelho que Deus dá, que Deus te dá vitória, que Deus te promete. Deus não é supermercado, tudo nós temos que pagar um preço, tudo nós temos que nos esforçar. Tudo nós temos que estudar, tudo nós temos que realmente, às vezes, ultrapassar aquele comum que a gente faz no nosso dia a dia. Para a gente alcançar sucesso em qualquer coisa, é com esforço. É com esforço. Outros ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra, porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando infrutífera. Sabe, quando a ansiedade bate no nosso coração e que você não acredita mais em nada do que foi prometido, você não acredita nem nas pessoas que estão ao teu redor, você não acredita que aquela pessoa vai poder te ajudar porque ela é mais nova ou é mais velha, você perde a fé nas pessoas, você perde a credibilidade nas pessoas. É assim os espinhos nas diferenças geracionais. Todavia, outras pessoas são como as que foram semeadas em terra boa. Estas ouvem a palavra, acolhem-na e oferecem farta colheita a 30, 70 e até 100 por um. Sabe o que Deus tem colocado no meu coração sobre esse assunto de conflitos geracionais? Nós temos que ser boa terra. Nós temos que ser uma terra adubada. E a terra adubada é quando o arado entra na terra e renova a terra. Só que para o arado entrar, ele entra com os garfos dentro da terra e ele vai rasgando para ela oxigenar, para ela ser adubada novamente. Então é o que? Um renovo. E lá Romanos 12 fala que a gente tem que transformar a nossa mente. E as pessoas às vezes não querem mudar a mente. Nem o mais velho, nem o mais novo não quer mudar a mente. Gente, a terra boa, ela está aberta para receber a semente boa. Paz, perdão e amor. É essa semente que a gente tem que ter nos nossos relacionamentos. É essa semente que ele fala aqui, ó, que estas ouvem a palavra, acolhem-na e oferecem farta colheita. É farta colheita de 30, 60 e até 100 por um. Uma semente dá 100, uma semente dá 60, uma semente dá 30. Quantas pessoas no seu relacionamento, de diferentes idades que você tem na sua família, dentro da tua igreja, dentro do teu trabalho, dentro do teu convívio, que às vezes a tua atitude não está trazendo esses frutos, não está trazendo alegria, não está trazendo paz, não está trazendo amor, não está trazendo perdão para essas pessoas. Como é que estão os seus relacionamentos, independentes das diferenças de idades, independente da cultura, independente do que você passou ou que essa pessoa passou? Se nós estamos nessa terra, é para acrescentar na vida das pessoas, independente das idades. Conflitos são bons para mudar a nossa mente. Conflitos são bons para que a gente possa crescer, entender por que estamos passando por aquilo. Mas como José,
enfrentou os conflitos dele, enfrentou as dificuldades, a gente possa chegar também ao governo da nossa vida. Sabe, muitas vezes os conflitos geracionais, eles fazem nós perdermos esse governo da nossa vida. A gente foca muito mais na dificuldade, muito mais no obstáculo, muito mais naquela mentalidade difícil da pessoa, do que nós falamos, pera um pouco, será que não há um caminho de conciliação? Será que não há um caminho de nós poder entender as coisas? Sim, há um caminho. Mas vai depender de como está o teu coração. O nosso coração é a terra boa. A gente tem que estar preparado para esse coração, para receber essa semente, para que ela possa dar 30, 60 e 100 por um. Já pensou uma lavoura, uma sementinha dá 100? É bom demais. Imagine nós, como pessoas, abençoarmos 30 pessoas, 60 pessoas, 100 pessoas, independente das idades, mas trazer o quê? Um bom fruto na vida delas. Amém? Que Deus possa abençoar todos vocês e que a gente possa levar isso para dentro da nossa família, que a gente possa levar isso com as pessoas que a gente convive, como é que nós estamos sendo com as pessoas que nós estamos convivendo. Às vezes a gente só pensa em nós mesmos. Fulano me ofendeu, fulano falou isso, ciclano falou aquilo. E nós, como é que nós estamos com as pessoas? E nós? Qual é o fruto que nós estamos dando para essas pessoas? Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai querido, Deus amado, Senhor. Senhor, muito obrigado por essa palavra que faz nós refletirmos, ó Deus, sobre as atitudes que nós temos tomado com as pessoas que estão ao nosso redor. Senhor, ó Deus, que a Tua palavra venha transformar nossa forma de pensar, o nosso coração seja aberto, Deus, para entender que nós precisamos compreender cada geração, cada pessoa, e saber lidar com essas pessoas. Deus, que a nossa mente venha mudar, Senhor, que o nosso coração venha mudar nos relacionamentos, mas sim que a gente possa dar frutos bons para as pessoas, independente das diferenças geracionais. Senhor, que a gente aprenda a lidar com os nossos filhos com paz, perdão e amor, que nós possamos lidar com os nossos pais também com paz, perdão e amor, que nós possamos lidar, Senhor, com os nossos netos com paz, perdão e amor. Senhor, muda dentro de nós, ó Pai. Renova a nossa mente, como o Senhor fala lá em Romanos capítulo 12. Transformai as vossas mentes para que não seja como a mente do mundo, porque a mente do mundo, ele quer vingança, ele quer dar de volta aquilo ruim que foi recebido, revidar o mal com o mal. Mas a Tua palavra fala que nós temos que amar, perdoar e andar em paz, Senhor. Oh Deus, renova a nossa mente para que nós possamos realmente dar o culto de sacrifício vivo ao Senhor, como diz na Tua palavra lá em Romanos 12. Realmente dar a nossa vida pela outra pessoa, sermos ofendidos, mas não revidarmos, mas respeitarmos. Senhor, ó Deus, ensina-nos, ó Pai, andarmos de acordo com a Tua palavra, Senhor, de acordo com o Teu Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Pessoal, muito obrigado por vocês terem vindo. Toda quarta-feira nós estamos aqui às 20 horas. Venha você também participar aqui com a gente. É na rua 270, 363, em Itapema, Santa Catarina. Ministério O Caminho. Um grande abraço. Deus abençoe vocês.